Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Bem, esse HC ele é um HC emblemático porque ele trata da situação das mulheres encarceradas com filhos e as mães grávidas. Hoje no Brasil nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, com mais ou menos 726 mil pessoas encarceradas. Desse quantitativo nós temos 41 mil mulheres que hoje estão encarceradas e 90% dessas mulheres têm filhos. A situação anterior ao habeas corpus era que as presas, independentemente de gestação, de serem mães ou não, eram jogadas, vamos chamar, num sistema geral de encarceramento e lá ficavam, enquanto que ninguém tinha um olhar sobre a questão da maternidade, tanto da gestação, a presa que está grávida, nem em relação à criação dos filhos. E, na verdade, o que esse HC possibilitou é evitar que essas mães sejam colocadas no sistema prisional, possibilitando o contato delas com seus filhos e, caso já tenham sido encaminhadas, retirá-las do sistema prisional para possibilitar uma prisão domiciliar. Em relação a este habeas corpus, tem duas curiosidades. Uma das decisões mais famosas que foi tomada pelo Supremo, na verdade foi de lavra do ministro Gilmar Mendes, foi a soltura da Adriana Anselmo, que ficou famosa por ser a esposa do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que está preso pela Lava Jato, que ela, praticando crimes graves contra a administração pública, foi colocada em liberdade a fim de que voltasse à sua residência, que é nada mais, nada menos que um apartamento, uma cobertura no Leblon, para cuidar de filhos adolescentes. Tudo que envolve liberdade e a segurança dos nossos direitos é positivo. Então, essa criança ter os seus direitos assegurados desde sempre, desde pequena, né, é muito positivo para o seu desenvolvimento. E o fato da mãe poder acompanhar essa criança de alguma forma é melhor ainda, porque a gente está humanizando essas pessoas. Pelo menos em tese, a mulher e a criança, estando na sua residência, na própria residência, ela vai ter, com certeza, uma condição muito mais digna do que se tivesse dentro do sistema prisional. Isso você não tem dúvida. Então, quando a gente coloca o foco do HC na criança, que é a doutrina da proteção integral e prioritária, que isso foi criado lá pela nossa Constituição em 1988, gente, isso é um absurdo. Então, quando se tem essa prisão domiciliar, é para proteger esse direito da criança, de ser acolhida, protegida, de ter convivência familiar. É para isso que o HC ele foi feito. É para isso que se mudou o artigo 318 com o marco da primeira infância para as mulheres que são provisórias. É para isso, é para você prestigiar o direito da criança, que não está sendo prestigiado porque a pena está passando da pessoa do condenado. E aqueles filhos daquelas pessoas que cometeram os delitos, eu acabo sim fazendo com que essas pessoas cresçam, né? Elas vão amadurecer, elas vão ter o seu desenvolvimento num cenário ali delituoso. Elas vão entender o crime como algo normal, né? Elas não vão conseguir diferenciar durante o seu crescimento, durante o seu amadurecimento, diferenciar o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque elas já convivem no cenário em que o crime é comum, em que o crime é a única hipótese, é a única possibilidade que eu tenho de conseguir uma vida digna, uma única possibilidade que eu tenho de me alimentar, de eu criar meus filhos. Então, quando eu permito que essas crianças convivam em ambientes prisionais insalubres, com violações massivas dos direitos humanos, eu estou dizendo para essa criança que o Estado não vai te amparar. Então, essas crianças tendem a buscar no crime
a acolhida, né, o acolhimento que elas não encontram então da sociedade, que não oportuniza a elas os seus direitos básicos, os seus direitos previstos no ECAS e os seus direitos constitucionais. Bom, como eu falei, essa criança pode desenvolver um complexo de abandono e rejeição, que logo vai dificultar suas relações futuramente. E uma pessoa, né, que ela acha sempre que vai ser abandonada, que ninguém se preocupa com ela, por que ela vai se preocupar com o outro? Logo, a gente tem várias possibilidades negativas para que essa criança siga, para que esse adulto siga depois, né? Ela pode entrar para o crime, para o roubo, pode matar, porque ela não se importa mesmo com esse outro, já que ninguém se importa com ela. O STF julgará um habeas corpus em favor de todas as mulheres em prisão cautelar no país que estejam grávidas, amamentando ou que sejam mães de crianças de até 12 anos. O ministro Lewandowski é o relator do HC Coletivo, impetrado ano passado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos e endossado pela Defensoria Pública da União. O HC faz referência ao caso de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Nele, se afirma que o benefício garantido à ex-primeira-dama do governo expôs a enorme seletividade do sistema de justiça. O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de encarceramento feminino. Entre 2000 e 2014, a população prisional feminina cresceu mais de 500%. Dos 1.478 estabelecimentos penais do país, apenas 48 têm cela ou dormitório adequado para as gestantes. Apenas 5% das unidades femininas têm creches. Há 37 ginecologistas para todas as presas do país. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, em 2014 havia no Brasil 36.495 mulheres presas. 1/3 delas estava ainda sem condenação. O processo é o primeiro item da pauta do STF para a próxima sessão de julgamentos. Sem dúvidas, será um dos temas mais sensíveis e urgentes a serem debatidos na Corte neste ano de 2018. É que foi correta a posição do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que os presídios brasileiros não atendem às suas 3 funções básicas, né? Que é evitar a reincidência, manter as pessoas em condições dignas e também que possa possibilitar uma ressocialização. Falta de estrutura das unidades prisionais para mulheres, porque a mulher não é reconhecida como mulher. Invisibilidade da mulher dentro do sistema prisional. Isso é um ponto. E essa invisibilidade atinge a criança também. A questão é verificar qual o bem jurídico que foi ofendido em cada caso concreto. Este caso específico que o Supremo julgou, ele colocou como condição ser crimes leves, não praticados com violência ou grave à pessoa. Ou seja, normalmente serão crimes contra o patrimônio, como furto, estelionato, apropriação indébita, receptação, e a maioria das mulheres encarceradas estão encarceradas ou por esses tipos penais ou estão encarceradas por envolvimento com tráfico de drogas. Então, quando se pensou no HC, e aí o próprio ministro Lewandowski, ele deixa isso muito claro quando ele fala desse assunto, se pensou, na verdade, na criança, viu? O foco é a criança. O foco é você tirar a criança daquela situação e levar ela para dentro de casa. O foco, verdadeiramente, ele não é a mãe. Agora, veja, outra coisa muito clara é que você vê que nós estamos falando de mulheres aqui o tempo inteiro. Nós não estamos falando de homens que ganham prisão domiciliar porque precisam cuidar dos filhos. Por quê? Porque essa obrigação, hoje, culturalmente, é da mulher. Então, como é da mulher, a responsabilidade de cuidar, a prisão domiciliar tem que ser concedida para ela. O grande benefício, como já ressaltei, foi a questão da audiência de custódia, onde as presas que entram no sistema penitenciário já são, vamos dizer assim, melhor selecionadas, de forma que não se envia ao sistema penitenciário à custódia as presas que estejam nas condições do HC, evitando com isso a superlotação. E teve também uma questão interessante que eu tomei conhecimento, que após a decisão do HC coletivo, no Paraná, por incrível que pareça, todas as mulheres que estavam encarceradas acabaram soltas, porque de uma forma ou de outra, elas conseguiam se encaixar nas condições e nos requisitos do habeas corpus coletivo.
motivo pelo qual elas acabaram sendo beneficiadas. Na prisão preventiva, nós não levamos em consideração a culpa do crime. A pessoa é presa preventivamente, é presa durante o processo, porque ela gera riscos ao processo ou à sociedade. São hipóteses expressas do artigo 312 do Código de Processo Penal, em que alguém ameaça uma testemunha, destrói provas, foge. Nessas situações em que ele está gerando riscos ao processo ou riscos à sociedade, é que o legislador previu. Pode-se prender durante o processo, pode-se usar a prisão preventiva. O direito de punir do Estado é muito mais importante na visão do juiz do que o direito da criança de ser acolhida pela mãe. Então, quando você observa, por exemplo, nas regras de Bangkok, nós vamos verificar que a essa criança que convive com a mãe, ela deve possuir toda a assistência necessária para o seu desenvolvimento integral, seja de educação, seja de saúde, seja de uma assistência psicológica, né, e de saúde, para que essa criança não se sinta como um preso, porque essa criança não é um preso. Ela não pode responder por uma infração penal cometida pela sua mãe. É preciso diferenciar a pessoa que cometeu a infração penal da pessoa que é um filho, da pessoa que não tem responsabilidade. Se no Brasil nós temos o princípio da individualização das penas, a mulher somente tem que responder. Mas eu tenho o quê? Que se essa mulher estiver gestante, se ela estiver em estado puerperal, essa mulher precisa de cuidados especiais. Ela precisa de cuidados básicos, de saúde, de educação, de orientação, né? Se você pegar a grande parte das mulheres, elas não têm sequer um atendimento pré-natal durante a sua gestação nos presídios. A ala nova do presídio feminino foi inaugurada agora em 2017. Pergunta se tem ala maternidade lá. Estamos falando de 2017, 2 anos atrás. Não se criou ala maternidade para lá, não se criou estruturas próprias. Quer dizer, o negócio é tão mal pensado que você só reprisa o tipo de estrutura que você já tem pelo Brasil afora, gente. Toda mãe precisa estar bem assistida para vivenciar plenamente a sua maternidade. E, consequentemente, a criança vai sentir os benefícios disso, né? Então, se eu tenho um ambiente que não é acolhedor emocionalmente, que não assiste essa mãe, as necessidades básicas dessa mãe, o que é que eu vou ter para essa criança? Mas recentemente uma mulher teve filho dentro da viatura, né? Então, isso é uma característica de violência obstétrica, assim, que não tem. Para onde que uma mulher que está parindo vai fugir, pelo amor de Deus? Sentindo dor, já estando naquele processo já de nascimento da criança. Eu queria estar muito perto dela, poder abraçar ela, como a gente sempre fazia. Lágrimas ao falar da mãe. Cleiciane Sobrinho está grávida de 5 meses do segundo filho e pela primeira vez vai passar o Dia das Mães na prisão. Ela aguarda o julgamento pelo crime de tráfico de drogas. Demonstrando arrependimento, ela sofre por estar longe da família numa data tão especial. Verdade, a minha mãe. Eu queria estar muito perto dela, poder abraçar ela, como a gente sempre fazia. E, sei lá, falar quanto eu amo ela demais. Você já fez ela sofrer, Cleiciane? Pouquinho, mas eu peço perdão dela por isso, que ela é uma coisa mais... Me deu sempre conselho, mas a gente nova, né, não quer pensar em nada. Mas eu peço desculpa dela e que ela é especial para mim. Eu queria estar perto dela. Jocilene diz ser inocente. Ela é acusada de mandar matar o marido. Aos 22 anos, além do julgamento, a jovem aguarda a chegada do primeiro filho. Em cima da cama, as poucas roupas do bebê foram trazidas pela mãe dela, que mora em Ariquemes. Mas o maior presente estará em seus braços na próxima semana. Até dia 10 eu ganho ela. Domingo, né, no caso. Mas tem mais uma semana, né? Uma antes e uma depois. Mas até segunda já estou esperando ela. Representa muitas coisas assim que em palavras não dá para dizer, né? O primeiro filho, mãe de primeira viagem, mudou muito a minha vida e para mim vai ser uma vitória, né? É uma coisa que mudou bastante e estou muito feliz com ela. Meu primeiro filho vai ser bem-vinda. Tanto Jocilene quanto Cleiciane ficarão 6 meses com seus bebês no berçário do presídio feminino em Porto Velho. É o tempo estabelecido por lei para que elas possam amamentar.
Depois, o destino das crianças ficará a cargo de decisão por parte do Juizado da Infância e Juventude. A criança, o tempo de permanência máxima é estipulado pelo Juizado da Infância, né? Também por outras instâncias que cuidam da área da infância e da adolescência, é 6 meses, que é o período mínimo de amamentação. Até porque esse ambiente não é um ambiente muito adequado para a criança, né? A história dessa mãe chama atenção aqui no presídio. Ela já cumpre pena há 4 anos. O motivo teria mandado matar um dos assassinos do filho dela na cidade de Cacoal em 2008. Hoje, aos 42 anos, Raimunda diz que deveria ter pensado mais. Longe dos 5 filhos, não vê a hora de sair da prisão. Se fosse hoje, eu agiria de uma outra forma, né? Mas naquela hora, já assim, na primeira instância, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Então, eu fiz sem pensar, né? Não dei tempo, não soube dar tempo ao tempo, né? Porque com o tempo tudo se resolve, né? Mas aí, né, na primeira instância, assim, a gente não consegue. Nada errado não serve para nenhuma de nós, nem para mulheres, nem para homens, nem para mulher já de idade como eu, nem para adolescente, nem para ninguém. O erro, ele não compensa nada. Nós temos que ser pessoas dignas, um cidadão trabalhador, terminar de cumprir a minha pena e correr para os braços não só dos meus filhos, mas do meu esposo também, que ele também não mora aqui, do meu pai, dos meus irmãos, de toda a minha família, porque durante esse tempo eu não via minha família. Cada uma com uma história diferente para contar. Ao todo, são cerca de 118 mulheres aqui no presídio feminino, entre mães, avós e filhas, mas todas com um sonho em comum: a liberdade. Porque senão essa mãe é punida 2 vezes, né? A mulher é punida pelo crime que ela cometeu, ela é punida por ser mãe também. People get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into her eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. Todas as vezes tem que fazer uma espécie de ponderação, ou seja, estando a mãe presa, isto é mais importante do que a criação dos filhos, é mais importante do que a gestação, é mais importante a criança estar também presa, entre aspas, junto com a mãe na penitenciária. Esta ponderação de bens jurídicos é que faz com que se verifique que, até para a sociedade, é melhor que as mães estejam cuidando dos filhos e não encarceradas. Aqui no Distrito Federal, dados aí que contam de 1 mês, você teria mais ou menos 14 grávidas e 8 crianças no cárcere. De toda sorte, a gente tem que entender que prisão não é lugar de criança. Mas, em virtude da deficiência do sistema penitenciário, acaba que, em muitas ocasiões, estes menores são tratados, sim, como se criminosos fossem. Então, eles já crescem criando uma consciência de criminalidade, em que eu estou aqui, eles, inclusive, pelos estudos feitos, eles passam a se comportar como os detentos. Então, quando chega a agente penitenciário ali na cela, eles já colocam as mãos para trás, né? Então, é uma situação em que a própria criança, ela se torna vítima do sistema. Essa criança já cresce tendo uma visão ali de quem está no contexto criminoso. Um dia na cadeia é irreparável. E quem tem alguma dúvida disso, vá a um presídio. Passe 1 hora no presídio, sinta o cheiro da cadeia e depois venha falar comigo sobre a reparação. Agora, não basta só isso, não basta só ter uma decisão que dá para essa mulher o direito à prisão domiciliar, sem dar para ela outras condições para que ela se afaste definitivamente do crime e ela acabe trilhando e criando um ambiente adequado para essa criança. Cabendo ao Supremo Tribunal Federal olhar os direitos fundamentais, olhar os direitos humanos e todas as vezes, tanto em mandado de injunção, em habeas corpus coletivos
ele possa dar uma decisão que tenha caráter nacional e que tenha como fundamento a proteção, principalmente, do direito da minoria. Porque os tribunais, eles tendem a ser, por uma obrigação constitucional, contra-majoritário. Por quê? Porque os parlamentos costumam ser majoritários. A maioria vence as eleições. Então, o parlamento acaba sendo majoritário. E um parlamento majoritário, ele acaba agindo contra o interesse da minoria. Quem traz esse equilíbrio? Só pode ser o Supremo Tribunal Federal, em última instância. Por quê? Porque cabe a ele a guarda da Constituição. Então, neste caso do habeas corpus coletivo, quanto da ADPF 347, caminhou bem o Supremo Tribunal Federal na proteção dos direitos humanos, que são caros para a nossa sociedade, principalmente se nós realmente vamos construir um Brasil que seja aquilo que o artigo 1º diz, um Estado democrático de direito, somente com respeito aos direitos humanos. Isso é possível. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.